Provavelmente todos vocês jogam ou conhecem algum jogo competitivo, seja Counter-Strike, League of Legends, Valorant ou até jogos competitivos mais indie, como Hearthstone, por exemplo. Mas será que conhecem um dos poucos jogos de terror competitivos? Dead by Daylight saiu dia 14 de junho de 2016 e desde então têm saído inúmeras atualizações para melhorar e corrigir erros, mas também para acrescentar várias personagens e mapas ao jogo. E como é que o jogo funciona? Cada partida tem 5 jogadores, 4 sobreviventes e um killer. Todos os mapas contam com janelas e paletes, que são usadas para fugir dos killers, alguns geradores e 2 portões principais para escaparmos do mapa. O objetivo dos sobreviventes é conseguir escapar daquele mapa com toda a equipa viva. Para isso têm que meter 5 geradores a funcionar, em que cada um demora mais ou menos 2 minutos a ser feito. E depois de terem concluído os 5 geradores, têm que conseguir abrir um dos portões para conseguirem finalmente escapar. E por outro lado, o objetivo dos killers é impedir que os sobreviventes consigam escapar do mapa. O que torna Dead by Daylight tão incrível é o facto de ser um jogo de equipa, pelo menos para o lado dos sobreviventes, mas ao mesmo tempo um jogo tão individualista. Em jogos como CSGO ou League of Legends, dentro dos próprios jogos temos várias mecânicas para conseguirmos falar com os nossos amigos, seja por voz ou por texto. Em Dead by Daylight não existe nada disso. Temos algumas informações que nos são dadas pelo layout do jogo e podemos fazer 2 movimentos de mão para os nossos colegas. Durante uma partida temos algumas oportunidades de sobrevivermos aos killers. Não perdemos automaticamente o jogo assim que somos atingidos. Os killers têm como função mandar os sobreviventes ao chão e é preciso bater 2 vezes no sobrevivente até ele cair. Quando o sobrevivente vai ao chão, o killer tem que o agarrar e metê-lo no gancho. Cada sobrevivente pode ir 2 vezes ao gancho, em que na terceira vez perdem definitivamente o jogo. Os sobreviventes, por outro lado, têm que conseguir resgatar essa pessoa que está no gancho e curar essa pessoa. Outra coisa bastante interessante em Dead by Daylight é que é muito relativo quando ganhamos o jogo ou não. Do lado dos sobreviventes é muito simples, ou conseguimos escapar ou não conseguimos escapar. Mas do lado dos killers é um bocado diferente. Pode haver jogos em que conseguimos ganhar a todos os sobreviventes, mas pode haver jogos em que um deles pode escapar, por isso a questão de ganhar ou perder torna-se muito mais relativo. Dead by Daylight tem um fator enorme de rejogabilidade. Existem várias formas de jogar o jogo. Podemos fazer uma build para fazer geradores muito mais rapidamente, fazer uma build de velocidade para conseguirmos fugir do killer, uma build para curarmos a nossa equipa, entre outras tantas possibilidades. Cada jogador pode também levar um item especial, uma lanterna, uma caixa de ferramentas, um kit médico, um mapa ou uma chave. Cada um destes itens tem a sua própria função e podem ser escolhidos de acordo com a build que estamos a criar para a nossa personagem. A lanterna, por exemplo, serve para cegarmos o killer, faz com que ele não consiga ver durante alguns segundos ou caso estejam a transportar um sobrevivente para o gancho e forem cegados, deixam-no cair. Por outro lado, a caixa de ferramentas serve para arranjar os geradores mais rapidamente ou para desmanchar gancho, que faz com que os killers não consigam pendurar os sobreviventes. Do lado dos killers também existem algumas builds, por exemplo a build bloquear os geradores, que impossibilita os sobreviventes a concluírem estes geradores, ou a build estilo Alec, para vermos os sobreviventes pelas paredes e por todo o mapa. Os killers não têm objetos para usarem, mas cada killer tem um ataque especial, por exemplo ficarem invisíveis ou correrem a uma velocidade muito maior que o normal. Estas builds funcionam como perks. Cada perk tem a sua função específica, e todas estas coisas são desbloqueadas na Blood Web, uma espécie de árvore de habilidades, onde temos que gastar pontos para subir cada personagem, e desbloquear todas estas perks e objetos que podemos usar durante os jogos. Outra coisa muito interessante é a história que existe no mundo de Dead by Daylight. Não é novidade a existência de alguma história em jogos competitivos, por exemplo no League of Legends, que até abriu a oportunidade a existir uma série na Netflix. Porém, a lore de Dead by Daylight é muito maior do que vocês pensam, tanto que vai buscar personagens de filmes de terror e de séries que todos nós conhecemos, por exemplo o Scream, Michael Myers, o Chucky, entre outros killers, e personagens de Stranger Things, Alan Wake e o Nicolas Cage no lado dos sobreviventes. E todas estas personagens pertencem a este universo de forma canónica em relação aos filmes, jogos e séries. Por exemplo, o Alan Wake com que jogamos nos jogos principais é o mesmo Alan Wake que vemos em Dead by Daylight. E a história funciona da seguinte forma: existe uma identidade conhecida por Entity. Esta identidade alimenta-se do sofrimento, especialmente do sofrimento de falsas esperanças criadas pelas pessoas. As partidas que nós jogamos durante o jogo foram criadas por esta identidade, para extrair este sentimento das pessoas e conseguir se alimentar e tornar-se mais forte. E ele faz isto dando uma falsa esperança aos sobreviventes, ao dizer que tem uma possibilidade de escapar daquele sítio. Mesmo que os sobreviventes escapem ou não, voltam ao hub do jogo, porém se não escaparem perdem um bocado da alma deles, até ficarem totalmente vazios. Já os killers aparecem nesta história só para criar este sentimento negativo nos sobreviventes, alguns por iniciativa própria, outros que estão a ser torturados e que estão tão ou mais presos como os sobreviventes. Apesar de eu estar a falar de Dead by Daylight como um jogo competitivo, não existe propriamente uma liga competitiva como o caso do Major do CSGO. A competitividade em Dead by Daylight foi criada e é mantida até hoje por uma fanbase que mantém estes jogos ativos.
Claro que também existe ranks em Dead by Daylight, mas voltam todos a zero de X em X tempo e não é difícil chegar ao rank mais alto do jogo, basta jogarem várias vezes ao dia durante 1 ou 2 semanas que chegam ao rank máximo muito rapidamente. Apesar de todas estas coisas positivas sobre Dead by Daylight, eu acho que consigo explicar o porquê de não ser tão relevante competitivamente como outros jogos. Apesar de ser um jogo pago, Dead by Daylight é um jogo pay to win escondido. Depois de comprarem o jogo, não precisam de gastar mais dinheiro para jogar e ganhar jogos. Porém, para terem as melhores builds do jogo, são precisas algumas perks específicas. Cada personagem só tem 3 perks disponíveis, ou seja, para ter todas as perks do jogo, temos que jogar com todas as personagens. Algumas que conseguem ser desbloqueadas de forma gratuita e outras que é preciso gastar 5€ para as desbloquear. Mas mesmo com este ponto baixo, Dead by Daylight é um jogo super divertido, que para quem é fã de jogos de terror, jogos online e sempre quis usar personagens da cultura pop, vai adorar e vai se divertir bastante, seja sozinho, seja com os vossos amigos. Espero que deem uma oportunidade a este jogo e que façam crescer a comunidade de Dead by Daylight em Portugal. Obrigado por terem visto o vídeo, um grande abraço e até à próxima.